Outro dia dissemos, num dos cultos, o melhor lugar de estar é nas mãos de Deus. Por isso a música, a letra maravilhosa, lembrando o fim de semana do bom pastor, Jesus, em tuas mãos, aqui estamos e vamos nos entregar. É isso que nós queremos fazer, é o melhor a fazer, melhor escolha, melhor atitude, melhor decisão. Digo e reafirmo que todos são bem-vindos à casa de Deus, de forma presencial. Obrigado ao grupo que hoje se organizou para participar, músicos, cantores. Sempre é bom estarmos juntos, de forma presencial na igreja e também de forma remota, via live. Todos que estão nos acompanhando, muito bom. Sempre é bom estarmos juntos. Agradecemos a companhia, e o privilégio de podermos entrar na casa de muitas pessoas em todo o Brasil. Quem quiser pode ir colocando já também no decorrer do culto, claro, se concentrando, de onde está assistindo e participando. É bem legal a gente ter esse retorno, a gente também poder acompanhar e compartilhar isso aí também, tá bom? Como o fim de semana do bom pastor, Jesus Cristo como aquele que se preocupa com o seu rebanho, com a igreja, nós somos ovelhas de Cristo e Cristo é o nosso pastor. Todos nós, mesmo eu tendo o título de pastor, mas em Cristo todos nós nos colocamos em pé de igualdade, tá? Independente dos dons que nós temos, todos nós somos servos de Deus e temos o privilégio de estarmos juntos, estamos reunidos. Por isso reafirmamos uma música tão conhecida, mas sempre especial, bacana, bonita, dizendo a todos, na realidade, nós cantando com o grupo, estamos dizendo uns para os outros, todos são bem-vindos à casa de Deus. Cantemos com fé e devoção. Cantar, louvar, orar, meditar, cear, estar junto na casa do Senhor, é tudo de bom. Falando em ceia, esse é o alimento necessário para a nossa vida, nós precisamos desse alimento. E por isso sempre de novo, enfrentamos o que tiver que ser enfrentado, para termos este momento diante do altar de Deus, com os demais irmãos. Lembramos ontem numa reunião, onde conversamos, dando ênfase nos 4 pontos principais da vivência da fé cristã, eu diria, a fundamentação da igreja cristã. Os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão e oração.
Fundamento. Palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, palavra de Deus, porque a doutrina dos apóstolos era esse ensinamento, mostrar que Cristo foi prometido lá no Antigo Testamento. Partir do pão, eles ajudavam uns aos outros, quem tinha necessidade. Vamos ler algumas partes dos textos de hoje, mas eu gosto de fazer uma relação do partir do pão hoje na ceia, onde nós, de uma forma especial, junto com o pão, recebemos o corpo de Cristo e com o vinho, o sangue de Cristo, dado e derramado para o perdão dos pecados. Logo em seguida vamos pedir esse perdão. Comunhão, temos algo em comum, temos a mesma fé, temos o mesmo Deus, único e verdadeiro, temos a mesma palavra, temos o mesmo ensino bíblico, doutrina, lei, evangelho, a mesma ceia, que nos une, nos unifica e nos mantém em união comum, união. Temos muitas coisas em comum, tá? E por causa disso nós nos reunimos, sim, e precisamos dessa comunhão. Não há, ou a igreja morre com o distanciamento. Por isso perigo, por isso cuidado com o distanciamento social e o fechamento das igrejas, tá? Porque a partir do momento que nós nos afastamos da palavra de Deus, dos meios que alimentam a nossa fé, nós estamos correndo um sério risco de nos esfriarmos espiritualmente. Que isso não aconteça com ninguém, muito pelo contrário, que Deus nos mantenha, quer seja de forma presencial, quer seja de forma de forma remota. Então nós também queremos observar, partir do pão, comunhão, oração. Como cristãos é muito importante nós termos momentos de oração em conjunto. Parece, muitas vezes na nossa igreja, a igreja luterana, nós não temos muito este hábito. Em casa muitas pessoas até fazem sua oração em família, mas vale reafirmar a necessidade e a importância de nós orarmos em conjunto. Prática que nós estamos, de certa forma, resgatando, não só incentivando, mas resgatando nos encontros de família, onde nós, durante todos os encontros que nós fizemos até o ano retrasado, não o ano passado, o ano retrasado já, tá? Nós incentivamos as pessoas presentes a fazerem seus pedidos e seus agradecimentos a Deus. É uma conversa com Deus, isso é a prática da oração. Por isso em casa, façam, junto com a família, tenham um momento de falar com Deus. Por quê? O nosso Deus é bom, o nosso Deus é aquele que nos acolhe, o nosso Deus nos protege, nos fortalece, nos ampara e guarda. Depois vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Aos que puderem acompanhar, quiserem acompanhar, tiverem a Bíblia à mão, mesmo no celular, em casa, nova tradução na linguagem de hoje, Salmo 23. Salmo que serve de introdução às leituras e que, de certa forma, dá base, fundamentação. Já no Antigo Testamento nós temos a figura, a apresentação da pessoa do bom pastor. Quem é ele? Qual a importância dele? O que ele faz por nós? Vamos ver isso no decorrer da caminhada de hoje. Todos que puderem podem se colocar em pé. Se quem está em casa quiser ficar sentado, pode ficar à vontade, mas podem se colocar em pé também, e assim acompanhar a leitura de forma responsiva. Bem legal. Então, Salmo 23, leia os versículos ímpares, e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Como oração de invocação, segue a projeção e nós faremos isso de forma também responsiva, alternada. Em nome do Pai,
de tal maneira que entregou o Filho por nós. Em nome do Filho, que morreu na cruz e ressuscitou para resgatar da morte. Em nome do Espírito Santo, Que age por meio da palavra e sacramentos para nos dar a fé verdadeira. Amém. Queremos também seguir a oração, mas de uma forma especial neste momento, dizendo para Deus: a culpa do meu erro, a culpa do meu pecado é minha. E principalmente de coração sinto tristeza por terem pecado, independente do que tenha acontecido nos últimos dias na vida de vocês. E peçam para Deus: meu Deus, perdão, tira a culpa de mim e me dá paz. Oramos por isso. Senhor Deus, sabemos que não conseguimos cumprir a Tua lei. Erramos diariamente com o Senhor e com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nem percebemos os nossos pecados. Por este motivo, não merecemos a Tua graça, mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, para pedir que perdoes todos os nossos pecados. Não somos nada sem o Teu perdão. O nosso Deus é onisciente. Ele conhece todos os nossos pecados. Mas Jesus conquistou para nós o amor de Deus. Com a presença dele em nossas vidas, podemos ser perdoados e salvos. E assim, em nome e por ordem de Jesus Cristo, a todos que estão verdadeiramente arrependidos, reconhecem que não cumpriram os mandamentos de Deus, reconhecem que tem a carga do pecado, entrega para Deus, e Deus pagou o preço para que esta carga fosse tirada. Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, cansados de carregarem vossos pesados fardos, e eu vos darei descanso. Descansem no perdão de Cristo. Por isso, em nome e por ordem de Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder teu rico favor. Cristo sempre ouve nossas súplicas, pedidos e agradecimentos. Cantemos com fé e devoção. Vamos à leitura do texto de Atos. Atos capítulo 4, versículos 1 a 12. Já está ligado? Atos capítulo 4. Versículos 1 a 12. Muitas pessoas que ouviram a mensagem, a palavra de Deus, creram nela. Queriam proibir os discípulos de falar de Cristo, mas não conseguiram. E estavam tendo uma grande dificuldade, porque os discípulos estavam ensinando que Jesus ressuscitou, e na época já tinha muita gente, infelizmente tinha muita gente
que não acreditava na ressurreição, até negava a ressurreição dos mortos. E com a prova e a confirmação de que Cristo ressuscitou, então existe ressurreição. E isso deu atrito entre os discípulos e os líderes, onde os discípulos reafirmaram: a salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo. Vamos acompanhar a leitura do texto de Atos? Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem aqui está completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Muito bem, não há nenhum outro pelo qual possamos ser salvos, somente por Cristo. E o Espírito Santo usa a palavra batismo e santa ceia para nos firmar nesta certeza. Por isso vamos cantar. Espírito divino, nobre ensinador. Cantemos com fé e devoção.
regenerar. Algo que está estragado é refeito. Deus tem esse poder, tanto para ressuscitar, quanto para levantar, tirar a dor do sofrimento, quem assim está. Porque o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos, está conosco, age em nossa vida, em nossa alma, no mundo, ainda hoje. Não temos dois deuses, é o mesmo. Alguém se dispõe, ou já se dispôs, a ler o texto de 1 João, capítulo 3, 16 a 24, bem no finzinho do Novo Testamento, um pouco antes do Apocalipse. Se alguém gostaria, pode se prontificar, ficar bem à vontade, se não. 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24, onde lemos então as seguintes palavras: sabemos o que é o amor por causa disto: Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar de fato que ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim então que sabemos, ou saberemos, que pertencemos à verdade de Deus, e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Uma espécie de trocadilho, talvez um pouquinho complicado para nós. Você tem certeza que ama a Deus? Vocês realmente amam a Deus? E vocês têm certeza que vocês realmente amam a Deus? Muitos dizem: eu quero amar a Deus, mas eu não sei. Eu sou cristão, mas eu não sei. Poderíamos perguntar assim, se hoje eu e vocês morrêssemos, poderíamos dizer com toda certeza: eu vou para o céu. Afinal de contas, estou na igreja, então é garantida a minha salvação. Alguns chamam de passagem. É a presença na igreja que garante. E aí vem o pastor e ainda bota mais minhoca na cabeça da gente. E agora? Podemos ter certeza? Existe como ter certeza de que Deus está conosco e nós estamos com Ele? Não pela razão, não pelo argumento lógico. Eu não vou conseguir convencer vocês disso. Mas a partir do texto, do ensino bíblico, é bem simples. Muito simples. Quem não nega a Cristo é cristão. Claro que tem aqueles que não conhecem. E agora? Depende de mim, de vocês. Porque para quem ainda não crê, ainda não conhece, ou quem se afastou, só se eu e vocês compartilharmos com eles. E aí vem o grande desafio. Não só da boca para fora, por palavras, mas de fato, pela atitude, nós mostrarmos que cremos. E como eu sei se eu amo ou não amo a Deus, se eu sou ou não sou amado por Deus? Bem simples. A pergunta é: eu quero seguir os mandamentos? Mandamentos aqui se refere mais no sentido da palavra, a orientação de Deus para a nossa vida. Eu quero seguir a palavra de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus? Ou eu quero que Deus faça a minha vontade? Ou eu quero só que a minha vontade seja feita? Queridos,
Quem quer cumprir os mandamentos, quem respeita os mandamentos de Deus, quem se esforça para colocar na prática, eu falei querer, e quem de fato coloca em prática os mandamentos de Deus, que tem dois grandes resumos: amar a Deus sobre todas as coisas, nos amarmos porque somos amados por Deus, e amamos a Deus, então nos amamos. E quem ama a Deus e se ama, vai poder amar o seu próximo. Você quer viver isso? Você vive isso? Se esforça por isso? Cumprindo os mandamentos e querendo cumprir os mandamentos, isso mostra que você tem Deus no teu coração. Até o ateu, enquanto nega a Deus, ele não é ateu, ele pode ser um à toa. Enquanto ele tem que negar a existência de Deus, ele não é ateu, ele está com um conflito, com uma crise existencial. Aquele que é incrédulo, ele não está nem aí para Deus, para as coisas de Deus. O incrédulo, ele não precisa fazer com que o cristão perca a fé ou não creia, tá? Por quê? Porque ele não crê, ele nem se importa com isso, nem se importa com isso. Por isso, cuidado com a frieza espiritual que estamos vivendo, a época em que estamos vivendo. Precisamos realmente que alguém nos arrebanhe, nos guie, nos reúna. Vamos ler depois o texto do Evangelho de João e vamos dar sequência a isto. Mas antes, que bom que eu e vocês fazemos parte do rebanho de Deus. Sou Cordeiro de Jesus. Nós somos integrantes da igreja cristã, graças à obra de Deus em nossa vida desde criança, para a maioria, alguns na idade adulta. Cantemos com fé e devoção o hino que segue. No culto passado cantamos uma música onde lembramos no título: o melhor lugar de estar é nos braços, no abraço de Cristo, aos pés de Cristo. E reafirmamos na música agora e no início também, lembrando que o melhor lugar de estar é nas mãos de Cristo, porque suas mãos foram perfuradas, seus pés e seu lado, para que eu e vocês pudéssemos ter certeza da salvação e da vida eterna. Por quê? Jesus é bom, tá? Ele fez por nós. Chegaram para Jesus e disseram para ele: bom mestre. E ele diz, cortando, como se diz no Rio Grande, os naipes daquela argumentação, talvez fajuta, talvez interesseira. Jesus corta e diz: bom é um só, e este é Deus. O Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18, aos que puderem colocar-se em pé, podem ficar em pé neste momento. 10, João 10, 11 a 18,
onde Jesus então declara dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente pelo dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso quando ele vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca a ovelha e espalha as ovelhas. Ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Que o Espírito Santo nos auxilie para percebermos que somos do rebanho de Cristo, da única igreja real no mundo, que é a igreja cristã, única e verdadeira, não visível aos olhos humanos, mas diante de Deus, una sancta, única e santa, santificada pelo sangue de Cristo. Como parte disso, como santa igreja cristã, nós declaramos o que queremos, dizendo em conjunto as palavras do credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se. Cantamos com o grupo: o Senhor é o meu pastor e, é claro, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor.
bem? Aí ficamos com vontade de começar tudo de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bem, a partir deste texto do Salmo 23, queremos dar ênfase no versículo, destacamos um dos versículos, e depois nós queremos conversar sobre esse texto do Salmo, versículo 6. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que o Espírito Santo nos assista no meditar em sua palavra e sempre tenhamos proveito, e que esse proveito de fato dure para toda a eternidade. Em Cristo, amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para entendermos um pouquinho melhor esta questão, é interessante a gente entender a figura do pastor de antigamente também, os tempos idos, onde as ovelhas, elas eram conduzidas, guardadas, amparadas, estavam soltas, né? Então seguido tinha que chamar de volta. À noite que elas eram colocadas dentro do aprisco, dentro de um curral, dentro de um cercado de pedras normalmente, onde os animais, tem outro texto que coloca que os animais podem até pular por cima do muro, podiam, mas normalmente eles tentavam entrar pelo portão, e esse portão na época não era fechado. Como é que era impedida a entrada de animais no aprisco? Os pastores, às vezes era um ou mais pastores que se reuniam à noite num mesmo local. As ovelhas ficavam tudo juntas e misturadas lá, mas aquele que cuidava da ovelha, ele se deitava no portão, na abertura por onde as ovelhas entravam, para ficar dentro do aprisco, dentro do curral. O pastor então de noite se deitava ali. Se viesse algum animal ou alguma ovelha quisesse fugir, ele estava ali de olho, cuidando, tanto para as ovelhas não poderem escapar, bem como um bicho não poder atacar. Tinha que atacar primeiro o pastor. Isso já tem uma característica, aonde muitas vezes nós seres humanos temos dificuldade de identificar. Será que o Ismael, como pastor, defenderia as suas ovelhas com a própria vida? Que pergunta, que complicado. Faz parte do meu ofício. Agora, o quanto a gente de fato consegue fazer isso? Nem sempre, porque também temos a parte humana falha que carrega com a gente. Por isso Ismael como pastor é imperfeito, mesmo sendo pastor. Agora, o pastor que fala através do Ismael, que falou através da leitura bíblica, que antes foi feita pela Caroline, muito bem, e todos os momentos, todos os leitores, todos aqueles que fazem leitura bíblica aqui, esse é um dos pontos altos do culto, junto com a Santa Ceia. O momento que alguém aqui lê, coloca sua voz à disposição para compartilhar a vontade, a orientação e o ensino de Deus. É Deus agindo naquela pessoa e através daquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Eu e vocês, onde nós somos, onde Deus nos coloca, nos colocou em família, com uma família estruturada, desestruturada, com uma família rica em termos de posses materiais, uma família extremamente pobre e necessitada. E daí? O que nós levamos? Se eu não me engano é Pedro que diz: nada trouxemos e nada levaremos deste mundo, viemos e nos vamos partir. O que na realidade precisamos observar é a nossa comunhão aqui com Deus. Quem é o Senhor de vocês? Quem de fato guia as decisões de vocês? É Jesus Cristo como bom pastor? Nós sempre temos um guru, um líder. Quem é o líder de vocês? Quem orienta as decisões que vocês tomam? É a partir de Deus? Ou não? Tomara que seja Deus, é claro. E as leituras deste fim de semana nos incentivam para isso. Quando teve a Copa do Mundo, teve jogo no Rio Grande do Sul, né, Ilana?
Quando teve a Copa do Mundo no Rio Grande do Sul, assim alguns jogos foram lá, né? Então uma delegação, uma ou duas, se eu não me engano, ficou hospedada em Gramado, uma cidade do Rio Grande do Sul, turística. E essa delegação, se eu não me engano, era muçulmana. E nesse hotel eles tiveram que trocar pratos, panelas, talheres e um monte de coisa, porque eles exigiram um cardápio específico, onde não tivesse sido feito carne de porco, esse tipo de coisa. E a repórter fez o seguinte enunciado, que o hotel que recebeu a delegação XY lá, teve que mudar o cardápio cristão. Eu nunca tinha ouvido isso. E naquele dia eu ouvi e me chamou a atenção. Cardápio cristão. Agora a comida que nós comemos é cristão, não é cristã. Claro que tem a ver. Daí eu me toquei disso. O quanto as pessoas são guiadas, induzidas por coisas deste mundo. E sem falar que tem o guru da esquina, o macumbeiro, o espírita que diz alguma coisa para alguém. Porque o mestre fulano de tal, o guru fulano de tal disse, eu tenho que fazer. No Rio Grande do Sul, há 4 anos atrás, se eu não me engano, nós tínhamos acabado de vir aqui. Houve o sacrifício de uma criança, se eu não me engano, num ritual de magia negra. Já pensou? Aonde Deus em Deuteronômio 18 já diz, eu detesto, tenho nojo dos que praticam coisas abomináveis, entre elas, fazer passar pelo fogo os próprios filhos, invocar o espírito dos mortos e prática de feitiçaria, despachos e outras coisas nesse sentido. Ao Senhor teu Deus sirvam a Ele. Por quê? Não tem outro bom pastor, não tem outro que nos orienta, não tem outro que é bom é um só, e este é Deus, que se revelou a nós na Bíblia. Nada nos faltará. Mas se às vezes falta comida, falta saúde, tem gente que adoece, fica doente, às vezes falta dinheiro para comprar o pão no dia seguinte. Quando nos faltam amigos, às vezes falta parente. Em muitas famílias, a família está tão desestruturada que não tem um parente na volta. E aí vale aquele versículo bíblico, inclusive Provérbios diz, um amigo próximo na necessidade se torna um irmão. Às vezes um amigo próximo, chegado, a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo e de apoio do que às vezes um próprio parente. Mas e se falta parente, comida, família, saúde e tudo mais? Perdemos tudo? Outro dia num culto eu lembrei o que uma senhora me disse no hospital, porque a frase que todos os pastores, ter saúde é o que interessa, o resto a gente conquista. Eu estou agoniado com essa frase, com essa expressão, com esse entendimento. Pastor, o que importa é que a gente tenha saúde. Saúde é o que importa, o resto a gente conquista. Quero ver conquistar o céu, quero ver conquistar o amor de Deus, quero ver conquistar o perdão. E para uma senhora, nós estávamos numa conversa empolgante no hospital, no regional, e eu pedi agora, porque ela mostrou muita convicção de fé e abriu a brecha e acabamos conversando sobre isso. E eu pedi para ela, a senhora está doente, se aplica para a senhora aquela frase de que tendo saúde é o que interessa, o resto, né, a gente conquista. Não, pastor, a minha saúde se foi, eu estou sem saúde, mas eu tenho o que é de mais valioso, eu tenho Deus comigo e eu estou com Ele. Isso muda tudo. Eu e Deus somos a maioria, disse o líder, um dos líderes temos, né? Mas Martinho Lutero, quando estava no fervo das decisões doutrinárias, onde muitos ou todos os adversários estavam contra a interpretação e o ensino dele da palavra de Deus, principalmente sobre a Santa Ceia, que Jesus de fato e realmente está presente com o seu corpo e sangue na Santa Ceia, presença real, e outros debates tantos. Eu e Deus somos a maioria. Ele disse em um momento, não me lembro ao certo qual o momento, mas me marcou essa afirmação dele.
O que isso quer dizer? Gente, às vezes nós precisamos lembrar o que ele mesmo no hino Castelo Forte, ele diz assim: que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Nós temos muitas pessoas em luto, nós temos muitas pessoas que tiveram prejuízo, que perderam até o seu emprego, mas não perderam a vida, não perderam a fé, não perderam a dignidade, não perderam o amor de Deus. São induzidos, nós somos induzidos, somos incentivados a culpar Deus por tudo que está acontecendo, sendo que tudo é culpa do pecado ou consequência do pecado que estragou a humanidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Podemos não ter tudo o que queremos, mas sempre teremos da parte de Deus tudo o que precisamos para termos a salvação. Mesmo que venha o fim da vida aqui, não terminou tudo, simplesmente começa a vida eterna com Deus no céu. Por isso o debate da ressurreição, por isso o desejo, inclusive, de negar a ressurreição, porque se não há ressurreição, tu pode morrer de qualquer jeito, ser jogado num rio lá, qualquer Ganges da vida, e acabou, está resolvido. Não está resolvido não. Nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, o anjo do Senhor dará um sinal, vai dar o aviso, e não tem mais para onde correr, para onde fugir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante. Muito interessante. Ou seja, todos nós vamos comparecer diante de Cristo. E aí, sabe o que Deus vai observar? O que eu e vocês fizemos com a mensagem do bom pastor que ouvimos. A mensagem que eu me refiro, a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso destaco do texto antes lido, além da parte inicial: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tendo Deus, nós temos tudo o que precisamos. Tendo Deus, temos tudo. E mais, eu já estava, tanta coisa, eu chamei a atenção hoje à tarde, é o seguinte: a partir do momento que eu tenho o amor e a graça de Deus, sou perdoado por Deus, sou amado por Deus, sou consolado por Deus, sou aceito por Deus e me vejo como alguém que não é desprezado, mas aceito, por mais que joguem pedras contra mim. Ao invés de pegar essas pedras, como dizem tantos filósofos de meia tigela por aí: eu vou construir escadas, vou subir e vou ficar por cima da pessoa que jogou as pedras contra mim. Vou subir de degrau em degrau e me tornarei superior àquelas pessoas que jogaram pedra contra mim. O que esse tipo de mensagem da nova era, mensagem positivista, está ensinando a gente? A humilhar, desprezar os outros. Na realidade, o que a Bíblia nos desafia? Se alguém te jogou pedra, joga ela no chão e prepara um caminho ao encontro da pessoa que te jogou as pedras. Não para isolar a pessoa, se afastar da pessoa, muito pelo contrário. Nós temos Deus, estamos com Deus, então nós podemos sim transformar a vida das outras pessoas, porque a partir do momento que eu estou em paz, lê João, 1 João 1, 2, 3, né? Os livros, lê os livros de João, e ali vocês vão observar uma coisa muito importante: quem ama não precisa ter medo. O amor lança fora todo medo. Se há medo no coração da gente, é porque há culpa e há castigo. Porque há culpa e castigo? Porque há o pecado. É o pecado que gera o medo e o distanciamento, inclusive, da gente uns dos outros. Quando há e onde há o amor, até mesmo entre os diferentes, nós nos aproximamos. Cuidem, eu insisti hoje à tarde com o pessoal também na igreja: queridos, não se dividam como irmãos em Cristo, como membros da igreja. Não dividam a igreja, não dividam a família, muito pelo contrário, trabalhem e lutem pela comunhão, pela união e a manutenção do reino de Deus em nosso meio. Está nas nossas mãos. Vamos adiante, observando aqui alguns pontos, aspectos. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Observe uma coisa muito importante: a ovelha
se ela não é levada até a pastagem ou é dada a pastagem para ela, ela não se alimenta, tá? Ela precisa ser alimentada, ela precisa receber o alimento. Gente, quando alguém não crê, quando alguém está esfriando espiritualmente, quando alguém está afastado ou se afastando, se esta pessoa não for alcançada por nós, se nós não formos ao encontro desta pessoa, nós que conhecemos, temos o conteúdo, não só da boca para fora, palavra, mas em atitude, de fato, esta pessoa pode acabar se afastando completamente, tanto da igreja, quanto do rebanho de Deus, da igreja cristã. Então, por isso, queridos, eu e você somos convidados, eu e você somos incentivados a irmos ao encontro das pessoas. Aquele negócio assim, ó, assim como eu vou para a igreja, eu cuido da minha fé, da minha salvação, que os outros se virem também, que cada um se vire. Cuidado, quem não tem Cristo, quem não quer Cristo, quem está lutando contra a palavra de Deus, não consegue vir sozinho. Nós precisamos que alguém nos traga, que alguém nos convide. Porque se eu e vocês estamos na igreja, porque alguém se esforçou, se empenhou em nos convidar, em nos trazer e insistir conosco. Quando nós temos um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um parente, um vizinho, um membro da igreja, que nos convida e insiste em nos convidar, ele está fazendo uma grande obra de amor cristão. Então esta pessoa, ao invés da gente querer criar repulso, vida, mas de novo, vem com essas conversas de igreja, ao invés de pensar dessa forma e dizer isso, a gente precisa repensar. Mas espera aí, se está me convidando, tem alguma coisa que não está legal na minha atitude. Cada um de nós revemos os nossos conceitos e trabalharmos de tal forma que as pessoas queiram se alimentar com a palavra de Deus e tenham a água da vida. Quem é a fonte da água da vida? Jesus Cristo. Que água é essa? O próprio Espírito Santo. Gente, quem mata a nossa sede espiritual não é uma religiosidade qualquer, vamos colocar assim de forma genérica, mas sim o Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a fonte da água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Se referindo a quê? Ao Espírito Santo. Onde o Espírito Santo age, há transformação. Mas para isso precisamos ter o alimento, e este vem de Deus. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Quantas vezes de repente nós nos sentimos fracos, até diante do trabalho, cansados, ainda mais nesse período de pandemia. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer que dá vontade de desistir de tudo? Temos que ter muita atenção e muito cuidado com esse tipo de conversa, esse tipo de frase, este assunto. Quando vem alguém compartilhando com a gente, por favor, não ignorem. Tire um tempo, senta com essa pessoa e escuta. O que está acontecendo? Só faz uma pergunta: o que está acontecendo? Quer compartilhar comigo? O que houve? Mas realmente perguntem querendo ouvir. E perguntem e conversem realmente querendo apontar Deus. Não adianta simplesmente abraçar e dizer: pode deixar comigo, eu estou contigo e vai dar tudo certo. Como é que diz o texto aqui? O Senhor renova as minhas forças. Assim como Deus dá forças para nós. Gente, o pastor aqui na igreja não tem poder nenhum para renovar as forças de vocês, fazer vocês sair renovados espiritualmente, alimentados e fortalecidos na fé. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor sim. Todos vocês que vêm em cada culto, quer seja presencial ou online, todos vocês que ouvem a palavra e reagem a esta palavra, a ação de Deus pelo Espírito Santo de forma positiva, quando a gente sai do culto, mais uma vez a gente foi renovado. Mais uma vez a gente pode ter certeza que foi fortalecido. Pode não ser às vezes visível, nítida a transformação, mas espiritualmente aconteceu e está acontecendo esse alimentar da fé. Por isso lutem contra todo o caminho que quer, ou todo o ensino que quer levar vocês para longe de Deus. Fiquem com o que de fato é alimento, ou seja, com a palavra de Deus. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte,
não terei medo de nada, pois tu, Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Quantas pessoas estiveram, talvez estão hoje, bem perto da morte? Alguns me disseram nos últimos dias: pastor, eu vi a morte de perto. Teve gente que colocou que foi uma luta muito grande entre a escuridão, as trevas e a luz, entre o diabo e Deus. E lembramos hoje à tarde como Jacó lutou com Deus: eu só te largo se tu me abençoar. Então, queridos, para isso acontecer, principalmente diante de uma dificuldade, nós temos que nos alimentar antes, porque se não tivermos alimentados antes, pode chegar morto espiritualmente, fraco espiritualmente, e acontecer alguma coisa e a pessoa não ter força para reagir. Uma das pessoas que estava em coma, diante do coma, me disse: pastor, eu senti uma paz muito grande, eu queria agarrar essa paz e ficar nela, eu me senti tranquilo, pastor. Eu sabia que era o meu fim, e eu me senti muito em paz, e eu queria aquela paz. E logo depois eu acordei, pastor. Já pensou? Se esta pessoa de repente parte naquele momento, tendo a certeza de que em Cristo ela tem a paz. Gente, não tem tempo. Depois que aconteceu alguma coisa, muitas vezes não tem mais tempo. Então sabe quando a gente se alimenta e se prepara? Eis agora, o tempo sobre modo oportuno. O hoje, o amanhã não existe. Não deixem de conversar com um amigo amanhã, depois da manhã, um dia talvez. Deus nos protege e nos dirige, porque Ele sempre está conosco. Nós não precisamos ter medo da morte, por mais que ela venha, e venha a galope muitas vezes. Por mais que ela venha, nós estamos preparados. Por quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Banquete, o alimento espiritual, batismo e santa ceia, palavra, constantemente. Usar e abusar deste alimento. E aqui ele coloca mais: somos convidados de honra, somos especiais diante de Deus, e neste convite Ele enche o nosso copo até derramar. Eu gosto aqui de ver da seguinte forma, bem simples: o copo como o nosso corpo, nossa alma, nossa vida. Deus nos alimenta, nos enche com o seu Santo Espírito, nos enche de fé e nos leva a fazermos o quê? A compartilharmos. Só que tem muita gente que conhece, crê e deixa derramar no chão, não compartilha com ninguém. Deus nos dá o que precisamos para nós e para todo mundo que está à nossa volta, principalmente em termos de fé. Só que tem muita gente que enche a sua vida, alimenta a sua fé, e essa transborda, mas derrama e vai fora. Ninguém recebe porque a gente não compartilha com os outros. Enche o teu copo até derramar. Derrama no coração de alguém a tua fé, a tua palavra, o teu conhecimento. Ah, mas eu não conheço. Não tem conhecimento que seja suficiente. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe o suficiente, mas sabemos o necessário para poder falar do bom pastor para qualquer pessoa, amigo, próximo, distante, parente ou não. Finalizando, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Sabe do que nós dependemos? Da bondade e do amor de Deus. Bom é um só, e este é Deus. E a bondade de Deus já se manifestou para nós, enviando o seu próprio Filho Jesus Cristo, a maior expressão de amor, onde alguém deu a sua vida. Só Jesus pôde e fez isso por nós. Ninguém mais pode fazer. Por isso não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome de Jesus Cristo é o nosso Salvador, é quem nos cura, como Pedro curou quem estava com problema, e outras situações onde foram feitos milagres de cura física, mas querendo incentivar as pessoas a buscarem a cura da alma, pelo perdão dos pecados através de Cristo. E aí diz: e na tua casa morarei todos os dias da minha vida. Nós vamos estar na igreja todos os dias, o tempo todo? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus já está conosco. Então nós estamos em comunhão diária com Deus. Só que esta comunhão será plena e perfeita num banquete celestial que Ele preparou para nós, quando chegar a hora derradeira, ou do nosso fim aqui,
ou do juízo final. Não sabemos qual vai ser primeiro, mas sabemos que vai ser. Enquanto isso, sabe o que importa? Reconhecermos Cristo e termos Cristo apenas como nosso único e verdadeiro bom pastor. Aquele que garante o alimento, o cuidado, o zelo, a salvação e a vida eterna. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Pense nisso, sério e profundamente, hoje e sempre. Amém. Pode passar uma projeção? Temos no meio a lembrança de hoje os 74 anos da Hora Luterana, uma entidade brasileira, né? Uma entidade internacional, né? Tem, se eu não me engano, nos Estados Unidos a sua sede, e aqui no Brasil, então, 74 anos, levando as mensagens por rádio e também, ultimamente, por escrito. O próprio 5 Minutos com Jesus é elaborado pelos responsáveis da Hora Luterana, pela Hora Luterana, dirigentes, um colega, pastor Armunivec. E essas mensagens, o livreto é compartilhado com custo, o livro em si, né, o devocionário. Também temos pequenos livretos que nós compartilhamos, estão ali no fundo. Quantas pessoas estão sendo atingidas através deste material? Muitas e muitas vezes nós até dizemos: eu não sei falar, pastor. Não tem problema, não tem problema se não sabe falar. Entrega uma Bíblia, entrega um devocionário, entrega um folheto sobre algum assunto. Eu tenho um amigo que está com problema de depressão, tem sobre esse assunto. Estou em dúvida sobre os anjos, leia você e compartilha com alguém, porque todos os assuntos sempre direcionam e apontam para Cristo como Senhor e Salvador. Na realidade é desenvolvido o material com um intuito: levar a boa nova da salvação a quem lê. Então, vocês, temos nos fundos ali vários livretos com vários títulos. Leva um, lê e compartilha. A sugestão que a gente sempre dá: lê primeiro, leia você e compartilha. Quiser só dar uma olhadinha, compartilha, porque pode alguém com necessidade compartilhar. Nós temos algumas pessoas da congregação. Esta semana a minha sogra ainda comentou: poxa, podia ter um material desses lá na hemodiálise. Compartilhei vários com ela e ela vai fazer a entrega lá. O próprio o Hélio Dio, distribui seguidamente. Gente, ele distribui 20, 30, 50 às vezes por semana, mais por mês, bem mais por mês. Assim, muitos de nós podemos ser evangelistas através da distribuição de materiais. Nós temos um programa na rádio, numa das rádios aqui, a Peperi, 1 Minuto com Deus. Quantas e quantas pessoas que não são da nossa igreja, talvez não sejam cristãos, mas quando eu comentava que eu sou pastor do programa 1 Minuto com Deus: pastor, eu sempre ouço esse programa. Pastor, por que vocês não usam mais tempo na rádio? Tem custo, né? Então, é bem simples a explicação. Temos 3 horários: de manhã, meio-dia e de noite. De manhã lá pelas 6 e pouquinho, 11h15, e de tarde um pouquinho antes das 6, se eu não me engano. No mesmo dia é uma devoção. E quem aqui em São Miguel faz é o Jefferson Silva, o Mano, mais conhecido como Mano, né? Já em outros momentos alguém disse, teimou comigo: pastor, é o senhor que faz. Não, é um leigo da igreja que faz muito bem esse trabalho de testemunho junto aí com o material da Hora Luterana. Quantas e quantas pessoas compartilharam 5 minutos com Jesus e chegam para mim e dizem assim: pastor, o empresário fulano de tal mandou a foto para mim, me agradecendo pelo presente que eu dei. Castelo Forte, a mesma coisa, mas eu estou dando ênfase aos 5 minutos com Jesus, que é da Hora Luterana. Quando a gente compartilha o material cristão, mesmo que não seja luterano, mesmo que não seja cristão, as pessoas leem e acabam ficando admiradas com o conteúdo, porque é um conteúdo de paz, de perdão, de edificação espiritual profunda e verdadeira. Nós estamos todos os anos na igreja luterana, na nossa igreja, comemoramos o 4º fim de semana de abril, o domingo, o fim de semana da Hora Luterana. Dizendo isso, todos vocês, conforme já divulguei ontem nos grupos da igreja, todos vocês estão incentivados a oferta especial, avulsa, vamos colocar assim, do prato que for colocada hoje. Nós vamos
compartilhar, nós vamos, vamos dizer assim, direcionar, enviar para a Hora Luterana. Eu diria, já disse hoje à tarde, quem durante a semana ainda quer entrar em contato conosco, com a diretoria, pode ficar bem à vontade, para esse fim, esta semana ainda então, tá bom? Deus abençoe o trabalho da Hora Luterana, Deus abençoe vocês a usarem as ferramentas que temos à nossa disposição, até pela internet, e assim cantamos o hino que segue. Pode passar o hino que segue. Bom Jesus, Tu és o meu Senhor. Cantemos com fé e devoção e ofertemos, e em seguida oramos também para esse trabalho especial. Muito bem, nós queremos falar com Deus sobre alguns assuntos, pedindo a chuva que está tão seco em toda a região aí, vários lugares. O pessoal tem comentado comigo: pastor, como está seco de novo. Vamos pedir a chuva. Não tem previsão, não importa, Deus manda chuva. Semana passada não era para ter chuva e Deus providenciou um pouquinho, pelo menos, mas que venha mais, porque há uma necessidade. Nós então também temos já o pedido antecipado que Deus elimine de uma vez essa pandemia, quer seja pela vacinação da maioria das pessoas, né? Que nós estejamos protegidos e guardados por Deus. Queremos neste culto, de uma forma especial, agradecer o Ed Jefferson. Teve hoje à tarde no culto, depois de 2 semanas internado na UTI, entubado, graças ao bom Deus ele teve alta, esteve no culto hoje à tarde, e queremos agradecer junto com a família, também pelo Dr. Renan, que está em casa, também teve alta, e também ontem foi visitar a dona
ontem, Dona Clenir Pereira. Nós ajudamos, inclusive financeiramente. Ela agradece e agradeceu de todo o coração, com muita alegria. Ela está bem, fez todas as químios e as rádios ela teve que fazer em Chapecó, bem no auge da pandemia, e ela ainda reafirmou: pastor, Deus me protegeu, me cuidou o tempo todo, tá? Então ela agradece de público. Eu quero compartilhar isso aí com vocês também. Mas também o Anderson, de uma forma especial, pediu para mim, para lembrarmos, hoje o falecimento, 1 ano de falecimento da mãe dele, que foi no dia 22 de abril, 22 de abril, fez 1 ano. Então, Dona Clari Inês Pereira, né, nasceu no dia 9 de agosto, 62, em Guarujá do Sul, né? Depois veio aqui para São Miguel do Oeste, onde se casou com Pedro Pereira, em memória, né? Onde então nasceram, e eles tiveram um casal de filhos, né? Ela, Dona Inês, né? Então a gente muitas vezes nem chamava de Clari Inês, chamava de Inês simplesmente, né? Assim ela era conhecida pela família e amigos. A vida dela não era nada fácil. O Anderson colocou para mim aqui no WhatsApp, de uma forma especial, lembrando que ela por muitos anos teve vários tipos de enfermidades que se desenvolveram, né? Mas sempre procurou manter firme sua fé e seu ânimo. Muitos momentos com dificuldades maiores e menores, vindo a falecer no dia 22 de abril, então, de 2020, no horário aproximado das 11h05, no hospital de Xanxerê, onde ela estava, então, internada, tendo várias causas de sua morte, ficando enlutados o casal de filhos e um genro e uma neta, demais amigos e familiares, a quem o Anderson sempre agradece por todo empenho, por toda ajuda, por toda dedicação, que se dedicaram a eles, né? Porque não foi fácil, tiveram alguns altos e baixos, tanto a congregação quanto amigos e demais familiares sempre ajudaram a eles de uma ou de outra forma. E assim, claro, quer conosco agradecer a Deus por Deus ter agido na vida de Dona Inês, enquanto aqui esteve, e na vida dele também, o mantendo firme na fé. Alguma observação, algum ponto que gostariam de trazer? Se não, podendo, se coloque em pé e falamos com Deus em oração. Todo-poderoso e eterno e amado Deus, muito obrigado por tu teres vindo ao nosso encontro de forma tão maravilhosa, através do teu Santo Espírito, pela palavra e também pelos sacramentos, onde pelo batismo nós fomos adotados como teus filhos, e instruídos pela tua palavra podemos hoje participar e ter comunhão contigo na Santa Ceia, que é a nova aliança, o novo testamento que o Senhor fez conosco. Muito obrigado, querido e eterno Deus. Agora também, em conjunto, queremos te agradecer e te louvar pelo privilégio que temos de trazer diante do teu altar as nossas ofertas. Hoje, de uma forma especial, a coleta do culto destinada e designada para o trabalho no teu reino na hora luterana. Esse trabalho maravilhoso que o Senhor despertou no coração de tantas lideranças no passado e ainda mantém em nosso meio hoje, buscando justamente a independência financeira também. Abençoa, Senhor Deus, todos os propósitos, os projetos, os trabalhos, desafios, principalmente na área da missão, na área social e na área da missão. A Ti, Senhor, consagramos a vida de todos envolvidos nesse trabalho e que nós também façamos bom uso deste material missionário produzido com tanto empenho e dedicação para levar as pessoas a Cristo e também trazê-las para fazer parte do nosso rebanho, da Tua igreja, do Teu reino. Senhor, abençoa nossa região com uma chuva especial, concede-nos a graça de termos o sol e a chuva na medida certa, para que todos que dependem da agricultura, tanto nós da cidade quanto quem está no campo, todos nós precisamos da água e precisamos também deste sol maravilhoso que o Senhor constantemente nos manda.
Cuida a todos os enfermos, recupera, abençoa, Senhor Deus, para que aqueles que estão hospitalizados tenham alta, tenham a cura. Age com teu poder na vida de todos. De uma forma especial, pedimos o teu consolo sobre o Anderson, a irmã e todos os demais familiares e amigos que sentem a partida desta que é e sempre será ente querida, Dona Clarinha Inês Pereira. Consola-os com teu Santo Espírito, para que, no vazio que fica da perda de um ente querido, familiar e amigo, neste lugar seja colocado a convicção e a fé em Jesus Cristo de que todos nós cristãos, todos nós que cremos em Cristo, nos reencontraremos na eternidade. Livra-nos desta pandemia. Permita, Senhor Deus, que de preferência antes do final deste ano, essa situação toda seja resolvida e nós possamos nos abraçar, nos encontrar, viver e conviver de forma normal, regular, tranquila e segura. Senhor, tudo colocamos nas tuas mãos, agradecendo neste momento de uma forma especial pela cura do Ed Jefferson, melhora do Dr. Renan, que está em casa se recuperando, reabilitando também, bem como louvamos o teu santo nome pela tua serva, Dona Clenir, estar bem, estar se recuperando. Concede também a ela e a todas as pessoas, tanto da igreja, da nossa congregação, bem como nossos amigos e familiares, a todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento também pela live, de forma remota, de forma online. Protege e guarda nossos familiares e amigos, cura, livra-nos da doença do corpo, mas também cura nossa alma com o teu perdão, garantindo a todos nós paz, vida e salvação. Senhor, a ti seja toda a honra e glória, e ouve-nos agora, quando em conjunto falamos contigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o entregou, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter encerrado, Cristo pegou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Podem sentar. Vamos primeiramente acompanhar uma canção. Pode passar a próxima projeção. Depois o grupo, depois de ter participado da Santa Ceia, o grupo também segue louvando a Deus neste momento. Deus abençoe a vossa participação. Todos que irão participar da ceia, logo em seguida podem ficar em pé e estender a mão para receberem um pouquinho de álcool na mão e higienização para uma segurança maior. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria.
sejamos belos, maravilhosos espelhos, refletindo o amor de Deus. Assim concluímos este momento orando. Quem puder pode se colocar em pé, recebendo a bênção de Deus e cantando a canção Quero Te Dar a Paz. Oremos. Muito obrigado, amado e eterno Deus, por esse momento especial que o Senhor proporcionou a todos nós, de podermos estar mais perto de Ti, próximos uns dos outros também. Aconchega-nos, recebe-nos sempre com Teu poder, amor, graça. Renova as nossas forças, renova o nosso ânimo. Não deixa que ninguém fraqueje espiritualmente, mas sim que todos nós nos apoiemos mutuamente e, amparados pelo Teu Santo Espírito, ergamos nossas cabeças e continuemos vivendo a vida graciosa e amorosa que o Senhor nos dá. Que vejamos isso, que sejamos mais gratos por tudo que o Senhor concedeu e assim reconheçamos que Tu és aquele que nos guarda no aprisco da Tua igreja aqui, nos firmando na fé, para passarmos para sempre no banquete eterno que o Senhor tem preparado para nós, na Tua presença. A Ti nos entregamos de corpo e alma, em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Cantamos com fé e devoção, pode sentar-se. E assim lembramos, próxima semana, só um pouquinho, teremos um encontro aqui às 15 horas e também às 19 horas. Quero te dar a paz do meu Senhor. Cantemos com fé e devoção. Boa noite a todos, bom fim de semana, vida que segue.